Olá, meu nome é Pedro Ramaia, sou artista visual, mais focado em pintura. E já há alguns anos eu tenho desenvolvido uma pesquisa em pintura sobre madeira. E hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês as técnicas que eu fui aprendendo e desenvolvendo ao longo da minha trajetória. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira eu vou falar mais sobre os materiais e forma de preparo e um pouco de aplicação. E na segunda parte eu vou fazer uma demonstração de uma pintura. E qual que é a diferença de pintar sobre madeira com pintar sobre tela, né, que seria o mais comum? Primeiro que a tela já tem aquele formato mais regular, né, quadrado, retangular ou às vezes oval e tal. E na madeira você tem mais liberdade de formatos de como montar esse suporte, né? Ele pode ser mais regular, mais retangular, mas também pode ter formatos mais irregulares, como por exemplo que eu vou fazer a demonstração hoje, que seria esse suporte feito com tacos de peroba. No caso aqui eu simplesmente parafusei, né, os tacos de peroba com compensado para mantê-los juntos. Muito simples. Temos aqui também algumas chapas, né, que as chapas são mais simples de serem trabalhadas, principalmente pelos iniciantes, né, porque elas são confeccionadas industrialmente, então são mais homogêneas, uniformes. E as chapas de compensado a gente pode só simplesmente cortá-las no formato que quer e já utilizá-las para pintura. Qual que é a diferença do compensado para o MDF, né? O MDF ele é feito com fibras de madeira trituradas, né, e prensadas com cola. Então ele tem um aspecto bem uniforme, homogêneo. Enquanto que o compensado, como ele é feito com folhas de madeira coladas uma sobre a outra, ele mantém as características dos veios da madeira. Que eu acho que é uma coisa muito legal na pintura sobre madeira, é aproveitar realmente esses desenhos do veio da madeira na sua expressão, né? Dá para ver aqui a junção, né, dessas plaquinhas de madeira. E aqui nós temos o MDF. O MDF, no caso, são fibras de madeira trituradas, né, prensadas com cola. Então ele tem um aspecto muito mais homogêneo, né, mas ele acaba não tendo as propriedades que acho que seria interessante da madeira, que são o desenho dos veios, né. No caso da chapa de compensado, como são finas plaquinhas de madeira, esse desenho aparece aqui. Então, de repente, seria muito mais legal usar o compensado do que o MDF. Aqui tem um outro exemplo de compensado, um pouco mais grosso, né? Dá para ver que tem mais chapas de madeira coladas. E o compensado, ele utiliza de espécies diferentes de madeiras, né? No caso aqui, esse compensado é de virola. É uma madeira mais clara, com alguns fiapinhos e tal. Dá para lixar, mas não é tão legal assim para pintura. Enquanto que essa aqui é um compensado de cerejeira, que já dá um aspecto bem mais liso, com um desenho bem mais marcado. E para a gente, de repente, isso aqui se achar um compensado desse, é mais interessante. E aqui eu tenho algumas madeiras maciças. Isso aqui seria um taco de peroba, né? Coletado numa caçamba. E aqui eu dei uma lixadinha assim para tirar um pouco do verniz. Isso aqui seria a frente de uma gaveta. Um pedaço de uma frente de uma gaveta. Isso aqui seria um painel de pinos, né? Feito com sarrafos de pinos colados. Foram cortados aqui retinhos e colados e depois lixados, né, para formar uma superfície regular e lisa. Isso aqui seria um pedaço de batente de peroba rosa também. Você vê que na parte de trás ela está bem com várias erosões, assim, bem desgastada com o tempo, né, e de repente isso também é uma coisa legal de se usar, de aproveitar na sua pintura. Isso aqui também é um pedaço de viga de peroba rosa, também bem, como dá para ver, já está bastante desgastada, erodida. Aqui eu tenho mais um pedaço de viga de peroba rosa, né? Aqui no caso ela foi cortada ao meio,
Dá para ver que essa parte que seria mais do miolo da madeira está mais nova, né, mais lisa. E na superfície mesmo, eu aplanei uma parte, né, e lixei para criar esse contraste, né, entre a área que está mais desgastada aqui com essa parte mais aparentemente mais nova. Então, de repente, assim como uma possibilidade poética, né, seria legal explorar essa expressividade que é natural da madeira, né, do material que a gente está utilizando. Eu falei um pouco das madeiras, né, do suporte, formas de madeira que a gente pode usar para fazer o suporte. E agora eu vou falar um pouco sobre as tintas. O que é uma tinta, né? Uma tinta é basicamente uma mistura de pigmentos, né, que são essas matérias cromáticas em pó, com um aglutinante, que seria uma cola, uma espécie de cola. Os pigmentos, existem pigmentos minerais, né, como esse azul cobalto aqui, por exemplo, que é derivado de minérios, como tem pigmentos que vêm de terra, de matéria orgânica, vegetal, como também sintéticos, né, derivados da indústria química. Aqui tem alguns pigmentos artísticos, né, mas também poderia ser usado pigmentos industriais ou voltados para construção civil, como temos o que é fácil de encontrar é o pó xadrez, que talvez muita gente conheça. Todos os pigmentos podem ser usados nas tintas que vão fazer, seja na encáustica ou na têmpera de cola orgânica. As tintas são feitas misturando esses pigmentos com um aglutinante. O aglutinante basicamente é uma cola, né? É o que vai dar adesão do pigmento a uma superfície. As tintas que nós vamos usar nessa aula vão ser a tinta óleo, têmpera de cola orgânica e a encáustica. A tinta óleo que a gente vai usar são essas tintas que vêm em tubo mesmo, né, de fabricação industrial, que já vem pronto para uso e seria mais fácil, né? A gente não precisa prepará-las. No caso da tinta óleo, a gente tem como aglutinante o óleo de linhaça. De todas as tintas, o aglutinante é o que confere a característica da tinta, né? No caso da tinta óleo, ele permite essa tinta que já conhecida, que é pastosa, mas também pode ser diluída, bem diluída, né, em solventes. No caso da tinta, a têmpera de cola orgânica que vamos utilizar, também ela pode chegar até um aspecto um tanto de uma aquarela, né, bem translúcida e aguada, como também de um guache que é mais pigmentado, um pouco mais pastoso, não tanto quanto a óleo, mas um pouco mais pastoso. E agora a encáustica, ela vai permitir que a gente faça uma tinta bem mais volumosa de matéria, né, com uma matéria bem mais volumosa. Ela dificilmente ela chega num aspecto mais fluido, né? Ela é usada mais para ter uma carga material mais volumosa. Também uma coisa que diferencia bastante as tintas é como dissolver elas, né? Que se utiliza para dissolver as tintas. No caso da tinta óleo, como o aglutinante é óleo, a gente precisaria de solventes para dissolver, para poder deixar ela mais fluida, caso precise. Enquanto que a têmpera de cola orgânica, como ela é a base d'água, a gente pode usar simplesmente a água para dissolver e deixar ela mais fluida. E no caso da encáustica, como o aglutinante é a cera de abelha, também não podemos dissolver em água, teremos que dissolver em solvente. Os solventes que eu trouxe para utilizar aqui, eu tenho esse diluente Eco, ou às vezes chama EcoSolve, dependendo da marca, que é um tipo de solvente mais voltado para pinturas artísticas ou artesanais, e tem um odor mais baixo, então ele é menos nocivo à saúde também e seria o mais recomendado. Mas eu tenho aqui também o Água Raiz,
que é um solvente já com odor mais forte, é um solvente mais forte, ele dissolve mais também. E no caso da tinta óleo eu utilizo só para limpar os pincéis. Mas na encáustica, quando eu quero diluir a encáustica, eu utilizo água raiz. Nesse caso, seria recomendado o uso de máscaras, né, para não inalar muito esse solvente. Eu trouxe aqui alguns tipos diferentes de pincéis. Eu tenho esse aqui que é um pincel de pelo, né, que ele tem as cerdas mais macias. Eles são mais apropriados para tinta óleo, para ter uma fluidez melhor. Aqui eu tenho também alguns pincéis de cerda vegetal, que são mais duros, né? Mas eles são mais resistentes ao calor, então eu utilizo eles para aplicação de encáustica. E aqui eu tenho esse pincel, esse é um pincel oriental, que é normalmente utilizado em caligrafia, né? Em Shodo, que é um pincel geralmente redondo, né? De ponta fina. E o que ele tem de especial é que, além da ponta fina, é que ele absorve uma carga maior de tinta líquida. Então, para pinturas mais aguadas, ele é mais apropriado. E eu utilizo ele para têmpera de cola orgânica. Ok, então acho que eu vou fazer uma demonstração agora de como preparar a tinta. A têmpera de cola orgânica, nós vamos usar essa matéria-prima que é a cola animal, né? Ela pode ser encontrada em casas de restauração, de material de restauração, ou talvez em lojas especializadas em luthieria, porque é uma cola usada na luthieria. Mas o lugar mais fácil de achar, com certeza, é na internet. Uma rápida pesquisa, né, nos mecanismos de busca por cola animal ou cola orgânica animal, você poderá encontrar esse tipo de cola sendo comercializado. Ela tem esse aspecto seco, em flocos, né? Primeiro a gente vai hidratar ela com água e depois aquecer em banho-maria para terminar de dissolver. Eu vou usar esse copinho de café como medidor. Eu sei que mais ou menos 1/3 desse copinho é a quantidade que dá 10 gramas. Então eu vou colocar aqui cerca de 10 gramas. Mais ou menos essa quantidade. Vou colocar num potinho de vidro porque vou precisar aquecer em banho-maria. E acrescentar 100 ml de água. No caso, como esse copinho ele tem 50 ml, eu vou colocar 2 copinhos desses. E aí deixaria reservado hidratando essa cola por cerca de 12 horas. No caso, eu tenho uma já preparada aqui, que eu já deixei hidratando. E ela já incorporou bastante água. Só vou dar uma aquecida nela para terminar de dissolver qualquer partícula que não estiver bem dissolvida ainda, né? Então vou colocar aqui em banho-maria. Eu tenho aqui um fogareirozinho com uma caneca com água, já um pouco aquecida. Eu vou mergulhar ela aqui dentro, para ela aquecer e terminar de dissolver. É muito importante que não aqueça demais, né? A temperatura da cola não pode passar de 70 graus, porque senão ela acaba quebrando as moléculas da cola, né? E ela não vai funcionar direito. Então a gente vai controlando aqui, dando uma leve mexidinha, aquecendo um pouquinho, até ela ficar totalmente dissolvida e com aspecto mais líquido. Eu vou primeiro colocar uma luva plástica, porque os pigmentos podem ser tóxicos, né? No caso aqui eu vou usar um azul de cobalto. O cobalto é um mineral tóxico, então é muito importante esse equipamento de segurança.
Então seria bom usar uma luva e uma máscara para também não ter o perigo de respirar esses pigmentos. Vou colocar um pouquinho dele aqui no meu godê. E já imediatamente fechar o pote para não ter perigo de acidentes. Então, com uma colher eu vou pegar a cola já dissolvida, pingar um pouco sobre o pigmento. E para dissolver o pigmento, eu vou pressionar ele com o meu dedão contra o fundo do godê e fazer movimentos circulares até ele ficar o mais homogêneo possível. Por que fazer isso com a mão, né? Porque com a mão você consegue sentir com o seu dedo se lá no fundo as pedrinhas do pigmento estão bem dissolvidas na cola. Acho que já é o suficiente. Agora eu vou pegar um pincel. O pincel que eu vou utilizar é esse pincel oriental, né? Que é um pincel redondo, de ponta fina. Ele é um pincel de pelo, mas ele absorve bastante carga de tinta líquida, né? Então para esse tipo de tinta ele é bem, vamos dizer, ele é apropriado. Eu vou molhar o pincel na água, bem molhado. Eu vou pingar um pouco de água aqui onde está vazio aqui no godê. E pegando a tinta e misturando com o pincel. E misturando até a tinta ficar no aspecto desejado, né? Eu acho que ela está muito diluída, então vou pegar um pouco mais. E acho que agora está mais ou menos no aspecto que eu quero. Então eu vou testar uma madeirinha. E acho que é o aspecto que eu quero, sim. Uma coisa que acontece quando se pinta sobre madeira é que a madeira, quando você usa tinta à base d'água, à base de óleo, o que seja, a madeira ela absorve esse líquido, né? E quando ela absorve, ela escurece, né? Então, para a gente ver como vai ficar de fato a tinta aplicada, a gente tem que esperar ela secar um pouco. Outra coisa importante é manter a cola sempre aquecida quando for usar. Porque quando ela esfria muito, ela vai ficando mais gelatinosa. Porque basicamente ela é uma gelatina, né? Ela é feita de cartilagem, pele, coisa assim. E agora vou fazer uma demonstração da preparação da encáustica. A encáustica é um tipo de tinta que é feita à base de cera de abelha, né? Também tem várias receitas de como preparar a encáustica, mas aqui eu vou fazer o mais básico, que vai ser derreter a cera de abelha e misturar o pigmento simplesmente. E um pouquinho de solvente para ela ficar um pouco mais fluida. A gente vai derretê-la em potinhos de metal como este, que eu vou aquecer a cera de abelha diretamente no copinho, nesse fogareiro. É importante nesse caso, como vou aquecer direto no copinho, é importante usar um fogareiro que não aqueça demais. Vamos aquecer devagar para não ter o perigo de queimar. Então eu vou deixar esse copinho aquecendo aqui no fogareiro. Eu vou pôr essa luva aqui, que é uma luva de tecido, né? Ela é mais resistente à temperatura. E vou pôr novamente a minha máscara, pois vou mexer com pigmento. Então o copinho já está aquecido. Eu vou colocar um pouco da cera para derreter.
E assim que ela estiver totalmente derretida e homogênea, nós podemos misturar o pigmento. Eu vou acrescentar um pouco a quantidade desejada de pigmento, colocar um pouco na cera derretida e já imediatamente tampar o pote para não ter o perigo de acidentes. E misturar com uma colherzinha de pau. A quantidade de pigmento vai a gosto, mas geralmente, como eles já têm um poder de coloração forte, não precisa pôr muito. É melhor começar com pouco e se achar que tá com uma carga de pigmentação baixa, ir acrescentando mais. No caso aqui, eu vou acrescentar um pouco mais de pigmento. O aspecto da tinta também varia muito de acordo com o pigmento utilizado. Alguns pigmentos conferem uma tinta mais naturalmente assim mais grossa, enquanto outros pigmentos conferem uma tinta mais fina, mais rala. E um cuidado que tem que ter com a encáustica é que ela tem que estar sempre aquecida para poder aplicar, para ela ficar líquida. Porque se ela esfria, ela fica pastosa e não fica tão fluida para aplicar com o pincel. E é sempre bom testar para avaliar o aspecto final da tinta. E vou usar um pincel desses de cerdas vegetais. Eu tenho aqui também pincéis de pelo, que são melhores para tinta óleo, mas no caso da encáustica, como ela é quente, pode acabar queimando o pelo ou deformando. Então é mais recomendado usar essas de cerdas vegetais, que são mais duras, mas elas são mais resistentes. Então eu vou pegar aqui a minha tinta, já está boa para aplicar e vamos testar. E ficou uma tinta bem pigmentada. Bom, essa foi a introdução dos materiais, né, e como prepará-los. E agora a gente vai partir então para a demonstração da pintura. Eu preparei um esboço nesse suporte, né, da pintura que eu quero fazer, mas isso é uma questão bem pessoal, né, se preparou o esboço ou não. No caso eu gosto de fazer porque me ajuda a pensar melhor quais áreas eu vou deixar sem pintar, né, deixando o aspecto original da madeira aparecer e quais áreas eu vou colocar a tinta. Então eu gosto de fazer o esboço, mas vai de cada um. Por cima do esboço mesmo vou aplicando a tinta. Eu começo pintando pela têmpera de cola orgânica porque ela é uma tinta à base de água. Se eu utilizar ela em cima de uma superfície já pintada com óleo, com encáustica, ela não vai se aderir muito bem. Essa cola orgânica que a gente preparou, ela tem uma aderência menor em relação ao óleo e à encáustica, né? Então o recomendado é começar a partir dela. Na medida em que a gente vai aplicando a tinta aqui, como já temos assim, né, diferente da tela em branco, a gente já tem uma superfície que já tem uma cor, né? Já tem um desenho. Tem certas diferenças, né? Porque a madeira também ela absorve a tinta de modos diferentes, né? Tem áreas que absorvem mais tinta, enquanto tem áreas que absorvem menos. Então a gente vai ter que ir sentindo um pouco no trabalho esse comportamento da madeira e também verificando como a tinta se comporta em cima dela, né? Se ela se espalha ou não, se ela fica com um aspecto mais duro ou mais flexível. E vamos trabalhando. No caso aqui eu penso em ter
deixar essa parte na cor natural da madeira, então eu estou tentando alcançar um contraste entre esse marrom da madeira com o azul. A têmpera à base de cola também, ela exige um pouco uma pintura mais suave, mas se você aplica ela forçando muito o pincel, você tende a dissolver aquela parte que já está aplicada. Então o interessante é aplicar de forma mais leve. Mas também você pode usar essa remoção, né, da tinta também a seu favor. Agora eu vou usar um pouco de tinta óleo. Vou colocar um pouco do meu diluente aqui. Uma coisa importante, nunca coloquem solvente em copinhos plásticos como este, porque pode acabar dissolvendo. O melhor seria usar um copo de vidro ou de metal. O óleo é uma tinta bem fácil de misturar, né? A gente pode ir misturando com o pincel mesmo até chegar na cor desejada e na fluidez desejada também. E em termos de aplicação também, sobre a madeira lisa, ele desliza muito facilmente. O óleo tende a demorar para secar, geralmente uns 2 a 3 dias para secar quando você aplica tinta pastosa, mas no caso da madeira ele tem uma secagem mais rápida. Às vezes, enquanto você está pintando, trabalhando mesmo, ele já faz uma secagem ao toque. Isso é, dependendo da quantidade de tinta também. Bom, para usar em cáustica eu vou colocar a minha luva, né, para não ter perigo de me queimar. E eu vou usar ela por cima da tinta óleo. A encáustica ela fica com esse aspecto um pouco mais ceroso, volumoso. A princípio o interessante seria aplicar ela por cima, né? Se for pintar com a têmpera, então pinta com a têmpera primeiro, depois com óleo e depois por cima com a encáustica. Seria o recomendado, mas também nada impede de fazer experimentos. Uma última dica em relação à encáustica, ela pode ser modelada quando aquecida. Então se você pega, por exemplo, algum objeto metálico, dá uma esquentada nele, você pode ir alterando um pouco essa textura. E você pode até acrescentar outras cores de encáustica por cima e misturando essas cores no processo. Dá para ver aqui a diferença da textura. A têmpera de cola orgânica tende a ser mais fiel à cor original do pigmento. Até ela tem um brilho, mas é um brilho bem mais fraco, né? Mais opaco. Dá para ver que na luz ela não reflete tanto. O óleo ele tende a ter um aspecto mais escurecido, um pouco mais profundo, né? Também. Agora, a encáustica ela tem um brilho mais característico, que é da cera, né? Que ela reluz em pontos mais específicos. E ela tem esse aspecto assim que assim, você consegue modelar ela para criar texturas, né? Então ela tem vamos dizer, uma materialidade mais expressiva. Enfim, ainda tem muito que trabalhar nessa pintura, né? Mas acho que eu demonstrei um pouco das técnicas que a gente se propôs a mostrar, né? Eu agradeço por terem assistido o vídeo até o final. Obrigado e até a próxima.